Olá para você que nos assiste, iniciamos mais um episódio do nosso programa Vida Consciência, esse projeto que busca democratizar as pesquisas científicas, o que é produzido de ciência dentro da instituição Univates, através dos nossos programas de pós-graduação para toda a comunidade. Entender justamente como é que essas pesquisas também impactam no nosso dia a dia. De imediato, já vou convidar o professor Laroque para participar conosco aqui, ele que faz parte, então, dessa pesquisa que a gente vai estar desenvolvendo agora. Tudo bem, professor Luiz Fernando Laroque, tudo certo? Olá, tudo bem, Marcos? É muito bom estar aqui no Vida como Ciência, né, para poder estar contribuindo, enfim, com esse belo programa que vocês têm desenvolvido. E hoje que a gente vai estar falando, né, professor, justamente de identidades étnicas e os desdobramentos socioambientais em espaços de bacias hidrográficas, uma pesquisa que faz parte aí de um dos nossos programas de pós-graduação aqui da casa. Exatamente, então vamos estar conversando um pouco sobre a questão de bacias hidrográficas e as identidades que ocupam esses espaços. É importante, então, dizer que esse projeto de pesquisa é um projeto de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, o PPGAD, aqui da Univates. É um projeto interdisciplinar, onde nós temos, então, professores pesquisadores de distintas áreas do conhecimento, da história, da arqueologia, da biologia, do direito. Também temos estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado e recém-doutores, também de várias áreas de conhecimento, assim como a gente tem parcerias com outras instituições, a exemplo da Fevale, aqui de Novo Hamburgo, da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Paraná, e também a Universidade Ca' Foscari da Itália. Poxa, que legal. Aliás, tu comentastes, né, que tem doutores, né, o pessoal que está fazendo realmente uma qualificação no seu estágio acadêmico, e é por isso que a gente vai convidar também para fazer parte desse bate-papo a Emily, que já está conosco aqui. Seja bem-vinda, Emily, tudo certo? Oi, tudo certo, Marcos? Que Tudo prazer estar bem. participando do programa e muito feliz de estar com vocês conversando no Vida Consciência. Que bacana. Vamos fazer o seguinte, professor Laroque, dá uma contextualizada para quem está nos assistindo, justamente sobre a pesquisa que vocês desenvolvem aqui através do PPGAD. Bom, como o título do projeto já elucida, nós trabalhamos com a bacia hidrográfica como uma categoria analítica, né? Uma categoria analítica onde nós temos distintos ecossistemas e também diversos grupos sociais, que são, portanto, locos de mobilizações políticas e ambientais e, consequentemente, de conflitos ambientais. Nós temos pesquisas também de outras regiões do Brasil, a exemplo com ribeirinhos no Amazonas, em áreas de bacias hidrográficas, em Rondônia, com indígenas Tupari, em Tocantins e no Maranhão, em áreas de bacias hidrográficas com quilombolas, também no Mato Grosso do Sul, também em Minas Gerais, com os indígenas Machacali, e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, então, pesquisas na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, com gestores e com populações tradicionais, também na bacia do Rio Uruguai, com indígenas Guarani, e na bacia do Lago Guaíba, com indígenas Caingangue, e, consequentemente, na bacia do Rio Taquari e do Rio Antas, nós temos trabalhado aí com populações tradicionais, a exemplo dos indígenas Caingangue e também dos pescadores, que é o enfoque que eu e Emily vamos estar trazendo aí para hoje, né, conversarmos aí nesse programa. Pois é, quando tu citas essa questão, a Emily que fez o mestrado e o doutorado no programa em Ambiente e Desenvolvimento e que teve desenvolvendo pesquisas, então, ao entorno dessas questões aqui que a gente está abordando. Emily, como é que foi para ti executar todo esse projeto de pesquisa? A gente sempre comenta dentro do Vida Consciência que a produção científica, ela tem um tempo, ela tem um processo, né? Porque realmente envolve toda a questão científica que é abordada. Como é que foi para ti fazer justamente mestrado, doutorado aqui na casa, e como é que foi estar desenvolvendo essa pesquisa específica, falando também da questão dos pescadores, que o professor Laroque agora comenta. Bom, então, a pesquisa, como tu disseste, Marcos, ela é um grande desafio, né? A gente precisa se enquadrar na realidade dos nossos sujeitos de pesquisa, a gente precisa entender esse universo, né, do qual a gente vai fazer parte durante uma boa caminhada acadêmica.
Dentro desse processo, a minha pesquisa ela inicia lá em 2010, quando eu fui bolsista de extensão, orientada e coordenada pelo professor Laroque, no qual, então, eu desenvolvi pesquisas com os Caingangue do Vale do Taquari, da aldeia de Lajado, de Estrela e a aldeia de São Leopoldo, né, entendendo todas essas concepções de território, territorialidade, do envolvimento desses indígenas com a natureza. Na dissertação do mestrado, eu também trabalhei com as aldeias do Vale do Taquari, mais precisamente com a aldeia de Lajado e com a aldeia de São Leopoldo, na bacia do Rio dos Sinos, fazendo um comparativo, entendendo os saberes, os conhecimentos de ambas as comunidades e a relação que eles têm com o território. E, nesse sentido, trazer aspectos alusivos à cultura, à educação, ao artesanato e como eles vivenciam e têm esse contato com a mãe natureza. Na tese do doutorado, nessa minha pesquisa, que foram 4 anos de estudo somente no doutorado, a gente resolveu, então, em conversa, trazer um pouco do protagonismo dos pescadores artesanais do Vale do Taquari. Né? Mas por que trazer os pescadores artesanais? Bom, primeiro porque eles são uma sociedade tradicional que nós temos bem próximos a nós, né? Em toda a bacia do Taquari há pescadores artesanais, seguindo essa linha artesanal, comercial, né? A pesca industrial, e trazer eles, então, para o estudo dentro da bacia hidrográfica. Como eles são sociedades tradicionais, junto com os Caingangue, eles formam esse conjunto, né, de sociedades tradicionais que têm uma visão, uma percepção e um saber muito diferente da natureza e do território, como nós, sociedades não tradicionais, temos. Então, no decorrer dessa minha pesquisa, do doutorado, nesses 4 anos, foi entender um pouquinho desses saberes tradicionais e não tradicionais em relação à bacia do Taquariantas, né? E também evidenciando a pesquisa com uma mãe de santo, aqui da cidade de Encantado, né? Entender um pouco desse universo cosmológico para a matriz afro também, no papel da mãe de santo, e oportunizar também o conhecimento deles acerca da natureza, do território, essas questões envolvendo a religiosidade, que muito tem a ver também com a relação com a natureza. Né? E a gente tem pescadores artesanais que seguem a religião afro, a Umbanda, e outros que seguem o catolicismo ou alguma igreja ligada à questão evangélica. Né? Então, foi um trabalho bem desafiador. Né? Eu sou historiadora, então, no meu trabalho, eu dialoguei e tentei entrelaçar os conteúdos com a história, com as ciências ambientais, no qual o PPG-AD se encaixa, né? E também trazendo diálogos com as mais diversas áreas do conhecimento, como a biologia, a antropologia, os engenheiros ambientais, para entender um pouquinho desse universo das sociedades tradicionais. Quando a Emily traz aqui essa questão das sociedades tradicionais, eu fico me lembrando também, sou oriundo aí do PPG-AD, né, enquanto aluno de mestrado, e fui colega, inclusive, da Emily, né, da mesma turma, e aluno do professor Laroque. E eu me lembro das aulas do professor Laroque, ele comentando justamente sobre essa questão das percepções, muitas vezes, que a sociedade não tradicional tem da tradicional e vice-versa, essa questão dessas percepções. E eu queria te perguntar, professor Laroque, justamente do quanto, muitas vezes, esse entendimento da sociedade tradicional, da não tradicional, ela impacta no nosso dia a dia, né? Como é que a gente percebe essas sociedades no nosso cotidiano? Perfeito, Marcos. Assim, acho que, primeiramente, é importante salientar que os estudos culturais, desde da década de 1980, eles têm avançado
significativamente no sentido de dialogar com outros saberes, com outros conhecimentos, né? E os saberes e os conhecimentos das populações tradicionais, quer sejam indígenas, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas, têm avançado significativamente dentro do campo científico a nível de Brasil e a nível internacional. Então, assim, as nossas pesquisas, e a da Emily, assim como de tantos outros, né, que têm desenvolvido pesquisas no meu grupo, a gente tem, sobretudo, trazido um pouco essas questões para análise, né? No caso dos saberes indígenas, né, ou mesmo de pescadores, é importante a gente sempre salientar que nós vivemos num país que, infelizmente, tem uma perspectiva monocultural no discurso, muito embora nós não sejamos, porque nós somos um país mestiço, a nossa cara é uma cara parda, é uma cara negra, é uma cara índia, nós não somos brancos. A América Latina como um todo não é. E, portanto, tem um imaginário, né, um discurso, infelizmente, colonialista, que invisibiliza esses povos e que invisibiliza esses saberes também. E nós, como uma instituição de pesquisa, como uma instituição educacional, a gente tem esse papel, a gente tem essa função de trazer, né, do ponto de vista científico, esses conhecimentos e, sobretudo, mostrar, né, essa diversidade que é o Rio Grande do Sul, essa diversidade que é o Vale do Taquari, né, nós temos, sim, uma contribuição muito significativa da imigração europeia, sobretudo a imigração alemã, a imigração italiana, mas nós também temos um passado indígena, um passado africano, nós temos pescadores, nós temos tantos saberes aí em torno dessa categoria que é a Bacia Hidrográfica dos Taquariantas. Então, como professor, como pesquisador, como instituição, nós temos essa obrigação de estar trazendo esses conhecimentos e divulgando. Então, é um pouco nesse sentido, assim, que os trabalhos, né, as pesquisas da Emily e tantos outros, mestrando, doutorando, têm desenvolvido, né? A gente tem uma série de discussões sobre direitos humanos, né, que avançaram significativamente, né? Mas me parece que ainda a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de um diálogo intercultural envolvendo esses conhecimentos. Me parece que a gente tem avançado, né? Pelo menos eu, no PPG-AD, a gente tem uma década de pesquisa, e eu percebo que a gente tem avançado bastante nas escolas, com a comunidade, mas eu acho que a gente precisa avançar muito ainda. Emily, quando o professor Laroque traz essas questões e dos conhecimentos, né, dos saberes, atrelar isso à questão da pesquisa científica, ao teu método, para chegar lá nos teus apontamentos do teu doutorado, como é que foi fazer essas etapas, cumprir essas etapas, e o que a gente consegue também tirar de, não digo de lições, mas de algumas percepções que a gente possa ter desses saberes e que podem estar impactando também na nossa comunidade, até para que a gente tenha outro ponto de vista, né, sobre justamente essas sociedades que a gente está comentando aqui. Bom, Marcos, a pesquisa acadêmica, ela vai passando por algumas etapas do conhecimento, né? Como eu disse antes, a gente precisa, aos poucos, chegar na casa dessas pessoas. A gente precisa se apresentar, explicar o nosso trabalho, a nossa pesquisa e o que vai contribuir para esses sujeitos a nossa pesquisa. Com os Caingangue, como eu fui bolsista do projeto, a inserção dentro das comunidades indígenas, ela foi um pouco mais fácil, mas também sempre respeitando muito o tempo dessas coletividades. O tempo dos indígenas é muito diferente do nosso, né? O entendimento de tempo. Então, eu precisava lidar com isso também. Os pescadores, foi a primeira vez que eu fui à residência deles. Então, no primeiro momento, foi muito difícil encontrar pescadores aqui no Vale do Taquari, mas quando eu encontrei estes pescadores, e o primeiro que eu tive contato foi aqui na cidade de Encantado, a inserção ela foi aos poucos. E claro, antes de me inserir, tanto nas comunidades indígenas como na residência desses pescadores, eu tive que ter um conhecimento teórico sobre aquilo que eu estava pesquisando, sobre aquilo que eu estava fazendo. Então, eu tive que me preparar antes com pesquisa científica, com leitura de artigos, de autores, né, entender alguns conceitos para conseguir dialogar com estas pessoas.
com estes pescadores. Então, a metodologia de pesquisa, ela é muito importante. A minha pesquisa, ela foi qualitativa, ela foi descritiva, eu utilizei muito registros em diários de campo, fotografias, para entender todo esse universo e tentar entender um pouquinho da vida deles. A relação que eu estabeleci com os pescadores e com os caingangue, que é há mais tempo que eu estudo, mais de uma década, ela me trouxe um crescimento pessoal e um crescimento profissional. A Emily de 10 anos atrás e a Emily agora é uma pessoa muito diferente, porque eu consegui entender que eu tenho que enxergar o mundo também com um outro olhar, né? Saber que existem populações com outro conhecimento. E os caingangue e os pescadores, eles têm um entendimento da natureza que vai muito além do que está nos livros. Né? Então, o conhecimento deles aprofundou a minha pesquisa. Passar a tarde no rio, dentro de um caico, passando pelo Taquari, foi uma aula que eu tive de conhecer a natureza, entender os seus ciclos, entender a reprodução dos peixes, né? Que época que eu posso pescar, que lua que eu vou estar pescando, porque isso tudo tem uma interferência. Como que eu vou matar o peixe para não fazer ele sofrer? Né? E essa relação que eles têm com o ambiente, com a natureza, a gente teria que ter também a sociedade não tradicional. Pensar um pouco menos no lucro e muito mais na preservação ambiental, porque como indígenas e pescadores nos falam, a gente depende da natureza para sobreviver. E se nós não cuidarmos do meio ambiente, da natureza, o que será da espécie humana? Né? O que será dos animais? Então, é esse aprendizado que eu tive, um dos aprendizados, né, de respeitar os ciclos da natureza. Então, esse contato, ele me enche quando eu falo de gratidão por ter tido a oportunidade de pesquisar e vivenciar um pouquinho dessas sociedades tradicionais que a gente tem aqui no Vale do Taquari. E lembrar que eles são protagonistas, né? Eles estão ali e a gente tem muito a aprender com estas sociedades. A gente já está estourando nosso tempo do Vida Consciência. Eu comentei com vocês que passar voando, né? A gente teria aí com certeza horas para ficar conversando sobre essa temática, mas eu gostaria de encerrar conversando com o professor Larocque justamente sobre isso que a Emily traz agora, né? O quanto ela conseguiu se encantar com todas essas histórias, essas narrativas que ela teve ao longo desse processo. E ela comentando isso me remeteu à produção que a gente fez recentemente através da TV Univates, em parceria, né, com vários historiadores, arqueólogos aqui da instituição, pesquisadores, entre eles está o professor Larocque, e através da Lei Aldir Blanc, um documentário que foi produzido em parceria aqui pela instituição entre alguns setores. E lá a gente fala um pouco da retrospectiva da história, né, dos povos negros e indígenas aqui do nosso Vale do Taquari. Professor Larocque, quando a gente ouviu algumas histórias, e foram poucas, né, porque é um relato que a gente teve pouco tempo para produzir, mas a gente ouviu muita declaração, assim, nesse sentido, principalmente com relação aos indígenas, desse pertencimento à terra, ao contato com a natureza, o quanto a gente pode aprender com isso, né? E acho que quando a Emily traz esse relato, eu já fiz essa conexão com o documentário, porque a gente ouve isso realmente deles, né? Para nós aqui foi muito rápido, esse processo muito diferente da Emily, mas a gente percebe isso e a paixão que eles têm pelo ambiente e a necessidade que eles têm, não mercadológica, mas sim a questão deles estarem naquele território e poderem utilizar ele de uma maneira sustentável. Professor Larocque, para a gente encerrar, o que o senhor tem a nos dizer? Eu sei que seriam várias coisas, mas para nos dizer sobre essa questão da relação da natureza com essas sociedades. Em primeiro lugar, Marcos, eu acho que quando a gente se propõe a trabalhar com povos, com sociedades diferentes, distintas da nossa,
além do aparato teórico, como um pesquisador, é fundamental a sensibilidade, né? Eu acho que a Emily colocou isso muito bem, a sensibilidade de ir ao encontro do outro, independente da nossa titulação, né? A sensibilidade de se despojar, muitas vezes, dos conhecimentos, né, acumulados de uma sociedade ocidental, cartesiana, baseada, muitas vezes, muito mais pela ciência, né, do que qualquer uma outra coisa. Então, é importante a gente ir ao encontro, primeiro, desta perspectiva, no sentido de aprender, né? No sentido de estar aberto ao conhecimento, também um olhar, né, intercultural, de que são pessoas, de que são sujeitos, de que são protagonistas, têm qualidades, têm defeitos, têm falhas, ou seja, são pessoas. Me parece que esse é um primeiro exercício que a gente tem que fazer. E segundo, é um pouco isso que foge ao nosso arquétipo mítico, né, que é separar o homem da natureza. Para essas sociedades, o humano e o não humano não existe diferença, né? Então é uma coisa só, e talvez isso faça a gente pensar. Parece que esses são os principais elementos aí que eu deixo para a gente poder estar refletindo, para a gente poder estar pensando a respeito. Professor Muito obrigado, Larocque, Marcos, pela oportunidade. muito obrigado. A gente agradece também aí a parceria, a gentileza de vocês de estarem conversando, não só conosco aqui, equipe da TV Univates, mas também com todo mundo que está nos assistindo. Emily, obrigado pela participação aqui também. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Sempre bom falar das nossas pesquisas acadêmicas, né, do nosso projeto de extensão e nosso projeto de pesquisa. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado, um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Até. Até.